fui eu que peguei errado, isso aqui. Na quinta-feira vai ser aula de revisão. Hoje eu vou fechar o conteúdo com o que eu consegui. E aí, quinta-feira a gente... Nós vamos na próxima no caderno de vocês, acho que foi eu que copiei errado, então. Sim. Vamos lá. Eu vou passar hoje mais rápido, tá, pessoal? Senão eu não vou dar tempo de cumprir o conteúdo. Eu vou no meu ritmo normal hoje, tá? Eu tenho vindo no ritmo devagar todas as últimas aulas. Hoje eu vou em ritmo normal. Se assim não der tempo de copiar, não deu. Que é isso aqui, ó. Depois vocês têm a gravação, qualquer coisa e não faz, tá? Não, tá errado, o senhor falou que tá errado. Então, na última semana nós vimos a questão do torque, né? Vimos que o torque também é derivado da coenergia em relação à posição. Nós iniciamos com um exemplo monocitado. E a partir do exemplo monocitado nós vimos uma situação de torque de alinhamento. Torque de alinhamento é um torque que apenas ele gera para poder alinhar um êmbolo, um eixo, né, a um fluxo. O eixo de fluxo ele não continua girando, né? Aí a gente viu um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo a gente estava determinando as indutâncias. A gente viu que nesse exemplo específico, né, a gente só chegou nas indutâncias, não chegou no torque. Mas nesse exemplo a gente tinha 3 indutâncias a princípio, né? A gente tinha então a indutância da bobina 1, L1, que ela vai ser um LA mais menos um LB vezes um cosseno de 2θ. Nós vimos que a indutância própria da segunda bobina também tem a mesma forma. Assim, para fins de simplificação, eu vou supor que as mesmas possuem as mesmas indutâncias, tá? As duas têm exatamente o mesmo entreferro, mas se elas tiverem o mesmo número de espiras, elas vão ter a mesma indutância. Então, eu vou dizer que também que é um LA menos um LB vezes cosseno de 2θ. E, além disso, nós temos uma indutância mútua. Essa indutância mútua a gente viu que ela vai ser algo da forma m vezes seno de θ. Certo? Porque ela se inverteu lá, ela inverte o sentido da indutância. Pode ter uma indutância negativa, indutância mútua, que é acoplar entre as duas. Então, isso a gente viu da semana passada, faltou determinar o torque nesse caso. Aqui, pessoal, é importante salientar, né, que esse é um motor com duplo polo saliente, esse tipo de motor, esse tipo de máquina. Ele tem saliência pelo estator, ou seja, o estator não é totalmente cilíndrico e o rotor não é totalmente cilíndrico. Por isso ele apresenta os dois polos salientes, certo? E aqui os polos salientes são sempre ao contrário, tá? Então, se o estator não for totalmente cilíndrico, o rotor vai ter polos salientes. Se o rotor não for totalmente cilíndrico, o estator não vai ter polos salientes. Só que nesse caso, como os dois não são totalmente cilíndricos, os dois têm polos salientes, certo? Então aqui eu tenho indutâncias próprias, salientes ou com um efeito de relutância. Aqui eu tenho uma indutância mútua. Não aparece a saliência da mútua, ela é uma indutância exclusivamente de interação. E ela independe da saliência, professor? Independe da saliência. Tá. Ali é L22, ali é a segunda, não? L12, L22 e L1. Aqui é 2, 1, né? Vai acontecer eventualmente, dela depender da saliência, se tiver uma saliência diferente entre estator e rotor. Tipo, se tivesse um rotor, por exemplo, sei lá, triangular, né? Tipo, e ela tivesse uma certa posição, não pegasse fosse uma bobina, algo assim na bobina, tipo, não é algo que a gente vai ver isso no motor na prática, mas esses dois planos de incidência sem concatenação, por exemplo, né?
Não vai ser um seno aqui, né? Vai ser uma expressão mais complexa. Vai ser uma decomposição de um círculo. Né? Aqui nos dois casos, a gente também está simplificando o fato do espraiamento. Né? Então, a gente considera que o fluxo vai pegar de forma circular aqui, independentemente do que acontecer. Eu poderia melhorar essa função de acoplamento, mas na prática, a gente normalmente utiliza só o seno. Né? E daí vai ser independente das saliências. Né? Se eu considerar o espraiamento, daí a saliência vai ter uma certa influência aqui. Né? E se fosse uma forma geométrica diferente da que eu admitisse possibilidade circular, aí também eu teria... mas nem eu que sou meio maluco vou cobrar algo assim em algum momento, tá? Seria legal ver em elementos finitos algum dia, né? Eu nunca parei para analisar como é que fica o caminho assim. O torque, pessoal, ele é derivado, então, da coenergia em relação à posição. Eu tenho vários L's de θ, né? Aqui eu tenho o nosso θ. Uma coisa bem importante, pessoal, é que esse θ do torque, ele é um θ mecânico. Tá? Esse θ aqui ele é mecânico. Por enquanto, a gente ainda não viu a questão do número de polos. Né? Mas o θ da indutância, ele é elétrico. Tá? Isso chama de distinção entre os dois. Então, na segunda parte da matéria, a gente vai ver uma diferença entre esses dois θs. Né? E a gente vai ter que fazer alguns ajustes na hora de poder aplicar essa equação do torque. Por enquanto, a gente está assumindo que os dois são iguais. Eles não são, a gente está assumindo que eles são. Então, nesse caso, a coenergia, como a gente viu, ela vai ser uma soma de várias coenergias. Então, vai ser a W11 mais a W12 mais a W21 mais a W22. Certo? Essas duas vão estar somadas, são iguais. Então, o torque vai ser derivado em relação a θ de... Primeira é W, 1 meio de I1 ao quadrado vezes L11 de θ. Segunda e terceira vai dar I1 vezes 2 vezes L21 de θ, ou L12. E a terceira vai ser 1 meio de I2 ao quadrado vezes L21 Mas, de professor, θ. você pode fazer as números 1, 2 um pouco maior? Tá bom. Dificuldade. Só um pouquinho maior. Obrigado. O óculos não está muito bom. Sem problema. Escrevendo com uma certa pressa também. Bem, a gente pode tirar as correntes que não dependem de θ. Então a gente vai ter I1 ao quadrado vezes a derivada de L1 em relação a θ, mais I1 vezes I2 vezes a derivada de L12 em relação a θ, mais 1 meio de I2 ao quadrado vezes a derivada de L22 em relação a θ. Com isso, a gente pode aplicar diretamente. O torque vai ser 1 vezes a derivada de LA menos LB vezes o cosseno de 2θ mais I1 vezes 2 vezes a derivada em relação a θ de M seno de θ mais I2 ao quadrado vezes a derivada de LA menos LB cosseno de 2θ. Derivada da constante? Zero. Derivada de cosseno de 2θ? Menos 2 seno de 2θ, né? Isso. Então eu tenho I1 ao quadrado sobre 2 vezes 2 seno de 2θ. Derivada de seno? Você. Cosseno. Então mais N, falta um LB, né? N menos 2 cosseno de θ. Derivada de cosseno de 2θ de novo vai ser
2 seno 2 θ. Corta esse. Nós temos uma expressão para o torque. O torque vai ser igual a LB vezes I1 mais I2 seno de 2 θ mais M vezes I1 I2 cosseno de θ. Beleza? Eu vou lá. No FITS, ele tem um exemplo numérico, nesse caso. A única coisa que o FITS ele considera o θ, cima para baixo ali. Aí o valor da intenção mútua é diferente do que eu deduzi. Eu já trouxe os 2 livros. E o FITS ele não resolve nada, praticamente nada de forma literal, ele é tudo com um número. Já o Blunt é bem mais da parte literal, então fica um pouquinho mais fácil, né? Aí da forma como o FITS coloca, ele coloca o eixo dele dessa forma. Daí isso vai fazer com que a imitação mútua, em vez de ser aqui um seno, vire um cosseno. E ele coloca em termos de cosseno de 4 θ. Né? E aqui fica um cosseno de 2 θ. Tá? Porque isso no problema prático 3.7, né? Porque ele no exemplo 3.7 ele usa da forma como eu coloquei, 2 θ e θ. É que assim, quando tu coloca com mais polos, né? Aí pode ser que dobre em relação ao ângulo, né? Então eu não estou tratando o caso com mais polos, né? Se eu apresentar algum problema com 4 θ ou com 2 θ, enfim, o que seja, né? Na prova, por exemplo, vocês só seguem a equação, não precisa assim, pensar um pouco ainda sobre o que isso significa. Na segunda prova eu vou, quando explicar FMM, né? Eu vou explicar melhor a questão da multiplicidade de polos numa máquina elétrica. Tá? Só seguir a forma que ele deu até agora. Beleza? Por enquanto, não precisa se preocupar com isso. Próxima prova começa com o capítulo 4, daí a gente vai estudar mais a fundo isso. Tá bom? É só um detalhe que o FITS, no exemplo, dá com 4 e 2 θ, mas é porque ele está trabalhando no caso com mais polos. Você está falando quando dá aquela divisão em vez de meio dá 1/4? Coisas que ele trabalha ali que no caso agora não. Só sigam como ele faz, porque está certo o que ele fez, deduzir matematicamente vai chegar naquilo, né? Sigam a matemática nesse caso, não pense tanto na física, tá? Lá na frente a gente vai pensar mais na física nesse aspecto em particular. Tá? Fica mais fácil de ver essas questões depois que a gente analisar a FMM do que antes. Tá? Faz mais sentido fisicamente. O FIT, só para explicar novamente, o FIT chega num cosseno porque ele coloca o ângulo em outra posição. Tá? O meu fica um seno porque eu coloquei o ângulo aqui como eixo de origem. Ele coloca o ângulo aqui, por isso ele chega num cosseno na instância mútua. Para a instância própria não faz diferença, para mútuo faz. Tá? Beleza? Posso falar para todo? Sim. Antes de chegar propriamente no exemplo que eu queria chegar para vocês, eu vou passar um outro caso, que é o caso não linear. Isso aqui eu vou até fazer uma estrelinha. É 1.4, né? Peraí, só. Acho que é o 3. É o
1.3, não passei um com energia 1.3. Nossa, colocou 2 sistemas multicitados. 1.3 ficou energia, 1.3 foi com energia, né? 1.4 é agora. Então. Não, eu acho que minha memória não está me traindo ainda, né? Deixa eu ver, tu colocou 1.3 para energia. 1.4, Eu sistemas... acho que eu coloquei esses 2 aqui. Não, Eu também coloquei 2. É só. 1.3 mesmo? Então tá bom. Então, Não coloquei né, com energia, então coloquei 1.2 né, com energia também? O meu. É, não, só 1.2 foi dois. com energia, aí depois que eu tiver produto. É. Passei 2 nos sistemas multicitados. Então aqui é 3. tá. Ixi, já era aquele, né? Ih, vai mudar Já todas as perdi formas de esse novo. Isso que eu tava com medo. Hã? Sistemas não lineares. É tudo que É. não Aí é um o problema. Mi não, a gente não vai desconsiderar o. O unido ao núcleo, né? É. Sim. Aí vai considerar. Sim. Isso fica bem difícil de resolver isso. Eu não vou também trabalhar com casos tão complicados. Né? Agora que a gente entendido como é que pode reduzir a forma de desconsiderar. Não, mas o precisa. número. Você vai precisar na prova. Tá. Se você apresentar agora, não vai jogar fora. Aqui eu vou passar de uma forma mais breve, né? O caso de sistemas não lineares é quando a indutância ela é diferente de uma constante. Né? Ou que a indutância, né, ela é uma função da corrente ou do fluxo, enfim. É uma função da corrente. Então, dependendo da corrente você coloca, a indutância vai ser diferente. Ou o Mi, né, também não é constante. Certo? Essa é a ideia do sistema não linear. Tá? Todas as regras continuam valendo aqui. Né? Então não faz diferença. Né? A única diferença é que o Mi não vai ser linear. Certo? Essa vai ser a diferença. Vou dar um ou talvez 2 exemplos, dependendo do tempo. Tá? Só para a gente poder ter uma ideia. Né? Então, Fica um pouco mais claro. É. Faz 2 anos já. Isso faz 2 anos já. E aí, E o núcleo, depois do núcleo. essa daqui primeiro sem torque, só para tentar entender um pouquinho a questão do núcleo, né? Da energia da energia. Nesse caso ele não tem variação de posição, né? É só um núcleo mesmo parado, já tem um interferro, mas assim, o interferro é tão pequeno que a relação fica bem não linear ainda. Nesse caso, tipo, eu tenho algo assim, né? Tenho um mínimo gap. E aqui eu tenho um lambda, você pode dizer assim, e aqui um i, né? Então, e essa relação lambda i
é essa curva. Assim. Essa curva tem um formato parecido com esse. Ele quer saber a energia e a coenergia até o ponto de operação. Né? Tipo, a gente sabe o ponto de operação, quanta energia e coenergia são armazenadas no núcleo. A gente tem que lembrar, né, que ele fica fazendo um ciclo, né? Tipo, ele fica indo e voltando. Isso. É na frequência? Dependendo da frequência, né? A gente não está analisando a frequência, então por isso só está olhando o lambda aí, né? A gente não está analisando as perdas volumétricas do núcleo. Mas ele dá um ponto de operação e lambda de operação, e a gente pode lembrar com isso. Se a gente for lembrar, a coenergia é a área abaixo da curva. Isso. E a energia é a área acima da curva. Então, para calcular a coenergia, basta fazer a integral de lambda de I de 0 até a operação. Eu acho que eu posso deixar sem o número. É bem tranquila essa questão, né? É só resolver uma integral. Nesse caso, né? Ainda está fácil. Basicamente, sempre essa integral de 0 até a operação de I elevado a meio DI. E uma integral, nesse caso, é relativamente simples, né? É só eu somar e somar embaixo, então eu vou ter I elevado a 1,5 dividido por 1,5 de 0 aí de operação. Nesse caso, a minha coenergia vai ser igual a I elevado a 1,5 sobre I de operação sobre 1,5. Tá? Não é 1 I quadrado sobre 2, é 1 I elevado a 1,5 sobre 1,5. Em todos os casos agora a gente sabia o fluxo concatenado para resolver essas integrais. E no caso, se não tiver, muda muita coisa? É só uma dúvida. Não, você sabe o fluxo concatenado. Não, sim, mas se não tiver, porque até agora todos os exemplos que a gente resolveu a gente sabia. Não precisa saber essa relação. Não tem como resolver sem saber. Fim de operação. Não, beleza. Eu tava achando que podia servir assim. Quando o caso é linear, provavelmente você tem que deduzir quanto que é o fluxo concatenado, né? Tipo, encontrar a indutância e daí fazer essa tipo, daí você vai ter que achar o L, né? Quando o fluxo é não linear, a gente tem que dar, porque senão não... Onde dá o mi, né? Tipo, eventualmente você vai ficar a mesma expressão do L, se fosse o caso, né? Digamos assim, sei lá, um caso de calcular por núcleo, né? A gente pode dar a curva de mi por i, e não de lambda por i. Né? Aí, tipo, normalmente o mi por i é constante até um certo valor de i, e depois ele começa a cair. Tipo, eu vou dar o segundo exemplo assim, né? Tem a curva de mi por i. Normalmente o mi é constante, e daí de repente ele começa a cair. Tá? Normalmente essa coisa é dada em gráfico logarítmico, tipo um diagrama de Bode. Não sei se você já estudou diagrama de Bode. É bem parecido. Aí nesse caso, a coenergia desse daqui. Né? Aí a energia, tem duas formas de calcular a energia. Ou eu inverto essa função e resolvo a integral invertida. Então, se lambda é igual a I elevado a meio, I é igual a lambda ao quadrado. Certo? Aí eu faço a integral de 0 até a lambda de operação de I de lambda de lambda. Integral de lambda ao quadrado, lambda ao quadrado sobre 2. Na verdade aqui é elevado a... Se tem que inverter, eu tenho que... Isso aqui é raiz não vou dar lambda ao quadrado. Lambda operação ao quadrado sobre 2. É isso. Mas o dentro do Quadrado, né? Claro, o quadrado, cubo sobre 3. K3 sobre 3. Isso. Aqui eu estou fazendo...
Vamos fazer passo a passo, mais fácil, né? Eu já estou pulando um passo aqui, que por isso confundi. Aqui então eu vou ter lambda ao quadrado de lambda, aí a integral disso vai ser lambda ao cubo sobre 3. Agora sim, fez bastante sentido físico, considerando o outro caso. Né? Alternativamente, eu posso dizer também que isso daqui vai ser igual a lambda i menos, ou seja, lambda de operação, i de operação, menos a coenergia. Então, isso vai ser igual a lambda de operação, vezes menos i de operação, meio sobre meio. Aí eu preciso, para mostrar que isso daqui é verdade, né, que as duas coisas são iguais, basta substituir o lambda de operação aqui. E vocês vão ver que lambda de operação é igual a i elevado a meio. Né? Então aqui vai ser elevado a 3 meios. Aqui também, se eu multiplicar, então vai ser elevado a meio, vai dar elevado a... Dá para resolver isso. Eu vou resolver aqui embaixo, só para mostrar que isso é verdade. O lambda de operação, então, vai ser igual a... Vou resolver em i, que é mais fácil, né? Então, vai ser i elevado a meio vezes i de operação menos i de operação meio sobre. Aqui eu vou ter elevado a 1,5 também. Aí eu faço um comum aqui. Eu vou ter 1,5 menos 1 vai dar meio i de operação elevado a 1,5 sobre 1,5. Se eu cortar isso aqui, vai dar i de operação sobre 3. E se eu pegar o outro caso ali, eu tenho que vai ser igual a i de operação elevado a meio ao cubo sobre 3. Então, Ele só substituiu aqui, ó. Ele substituiu o lambda. eu só mostrei que os dois são iguais. O lambda que ele deu é lambda de operação. Isso, tipo, o lambda de operação tem que ser i de operação elevado a meio, né? Sim. Eu só substituí para mostrar que essas duas expressões são equivalentes. Eu mostrei que as duas são iguais. Tá. Na verdade, aquele lambda que o senhor colocou ali embaixo já seria o lambda de operação. Isso. Na verdade, esse daqui é o lambda geral, né? Ele serve para todos os valores. Aí serve também para de operação. Ele serve exatamente para de operação também. Tá ali, ó. Tá? Entendi. Eu não entendi porque foi que você de operação. Por causa dos gráficos. Você me deu um conceito livre. A pessoa na prova fez isso aí, em vez de considerar que era iguais quando estava na reta, fez um monte de conta. Sim. Só que daí se perdeu essa foto, porque era uma foto mais complicada, né? Tipo, era um 2x2. Aí, tipo, o pessoal já se perdeu. Aqui é um sistema 1x1, necessitado, né? Tem uma bobina, né? Lá eu tinha dado 2 bobinas, mas era linear. Era só, tipo... É bem mais fácil daí com... Daí ficava um L vezes 1, igual aquele outro, né? L1 mais L12 mais L22. Mas era tudo linear. Então, era só calcular com energia e... Aí, vou colocar, né?
Agora, se você inverter cada equação para poder calcular a energia, aí ia dar um trabalho gigantesco. Porque tem que inverter. Aí era bem mais fácil, como era magnetismo linear, dizer que era igual. Professor, com relação à curva μ por I, ela diz que ela tem um shape e daí ela decai, né, a um certo momento. Isso aí seria com relação à saturação do núcleo. E aí o que acontece é que a tua permeabilidade diminui. É porque quando ele está... No final das contas, tu vai ter uma resistência maior ali no núcleo. A passagem de fluxo. Isso. Porque tu não vai conseguir mais passar, né? Ele começa a saturar, no sentido que ele começa a ficar cheio de... Aí nesse caso acontece mais ou menos a mesma coisa com a resistência, que você perde permeabilidade e aumenta a corrente vai começar a subir. Isso. Tanto que normalmente a redundância da máquina saturada é menor do que da máquina não saturada, porque a redundância é maior. A resistência da passagem de fluxo é maior. Agora tem um integral mais. É que é assim. Beleza, pessoal? Podemos apagar aqui. Posso ir adiante? Vou dar mais um exemplo do caso não linear, depois vou voltar para o caso não linear que eu queria passar efetivamente. Beleza? Mas só para não deixar de passar essa parte também. Tem outras partes do capítulo 3, tá, pessoal, que eu estou omitindo, né? Tipo a parte dinâmica, a parte de transmissão de energia. Essas partes tem lá, se vocês tiverem curiosidade para ler, né? Podem ler, não tem problema. Tanto o 3 do BIM quanto o 3 do FITS. Mas eu não tenho tempo para passá-las mais a fundo. Se tivesse mais carga horária, eu conseguiria. Eu estou passando aquilo que eu consigo dentro do tempo disponível. Tá? Vamos repetir. Tentar aproximar para um caso que ele fique sempre com superioridade praticamente constante, né? Com um CFR praticamente sempre constante. Então, só para a gente tentar ver esse caso em particular, né? Aqui eu não estou dando diretamente a função, eu só quero saber quanto seria o torque desse caso. Mas eu não estou explicitando tanto, né? Não estou explicitando exatamente a função medir, eu só estou colocando ela em tipo, antes eu trabalhei com função, agora eu quero trabalhar com a ideia do que muda no exemplo anterior. E esse caso também é de polos livres, tá? Então é um caso mais simples. Na verdade, se ele é polos livres, ele não vai ter torque, o torque vai ser zero. Eu vou tirar a polos livres, vou deixar polos livres. Vai dar zero se for de polos livres. Ele precisa de ter uma
relutância, porque o único torque que ele tem aqui é torque de relutância. Se fosse com duas bobinas, sim, né? Mas eu estou usando uma bobina só, então tem que ser polos salientes. Então, nesse caso, novamente, eu vou ter que as minhas relutâncias, elas vão ser o meu L de θ, ele vai ser igual a um LA menos um LB vezes o cosseno de 2θ. Esse LA é igual ao L máximo mais o L mínimo sobre 2, e o LB é o L máximo menos o L mínimo sobre 2. Isso a gente já viu algumas aulas atrás, certo? Bem, aqui a diferença única e exclusiva é que esse L, em vez de ser L de θ, é um L de θ e I. Então o LA depende de I e o LB depende de I também. Certo? Então, independente porque o L máximo e o L mínimo dependem de I. Então a gente precisa encontrar onde está essa dependência, né? Aqui a gente pode usar um modelo de circuitos magnéticos para poder facilitar um pouquinho a nossa vida, né? Eu tenho aqui uma força magnetomotriz, eu vou ter uma relutância do núcleo e eu vou ter duas relutâncias de entreferro aqui. Eu estou assumindo que a do êmbolo, né, eu posso juntar em série todo aqui, né? Então aqui também eu posso juntar em série do gap, né? Mas aqui eu vou ter uma R do núcleo que vai depender de I, e aqui eu tenho uma R de gap constante. Certo? Mas vai ser igual, professora, a relutância ali com esse material do êmbolo? Não, elas vão ser diferentes, mas eu estou associando elas em série. Mas aí você considera o mesmo material para fazer o cálculo? Isso. Só tem que ser o mesmo material, né? Eu não vou considerar dois materiais diferentes na mesma máquina, né? Tipo, posso considerar, é um caso que dá para fazer também. Né? Posso dizer que um núcleo ali é de, sei lá, aço, sei lá. Que aí muda, né? E o outro de outro aço. Posso dizer. É que na verdade eu acho que ela quis dizer da permeabilidade do vácuo e do. Ah, não, vai mudar do vácuo. Por isso que eu coloco dois aqui, né? Aqui teria uma outra relutância, né? Só que eu estou associando em série ela com essa daqui já, né? Tá. Tipo, eu só quero evidenciar que são duas de entreferro. Aqui eu vou usar o comprimento todo, né? Quer dizer que o comprimento do núcleo é L, tá? Então ali seria L menos 2G, certo? Então, essa relutância I, de como é que vai ser ela, né? Ela sempre é um comprimento, então o comprimento é L menos 2G, sobre, na verdade, isso já alinhado, né? Porque aqui, na verdade, tipo, eu posso dizer que a do núcleo vai ser aproximadamente isso. Eu vou simplificar um problema, eu só vou variar no entreferro, né? Mas, assim, seria L menos 2G, dividido por μ de I, vezes a minha área, chamada de A, certo? Aqui é uma simplificação, tá? Professor, isso aí no final das contas, no real, varia com I e com θ também, né? Varia com I e com θ. simplificando para uma posição só. Isso, exatamente, varia com I e com θ. Eu estou simplificando só para ficar assim, né? A do entreferro, essa vai variar com θ, né? Porque essa daqui, eu tenho que o meu comprimento, ele vai ser, digamos assim, o comprimento até é constante, né? O que muda vai ser a área, né? Sim. Tipo, se tiver assim, ó, digamos assim, a área de contato é menor, né? Então, é difícil de fazer aqui esse desenho, mas sabemos que aqui a área de fluxo é menor, né? Sim. Então, considerando que eu tenha essa ideia, né, que eu vou ter que a minha área ela vai multiplicar o cosseno de 2θ, né, porque tanto faz o lado e ela está variando conforme esse cosseno. Então, eu vou ter que essa relutância vai ser G, cada uma delas individualmente, né, sobre I0, porque aqui eu tenho ar,
vezes a área vezes o cosseno de 2 certos. Por causa do ângulo. Por causa do ângulo. Na verdade, aqui eu vou ter uma máxima e uma mínima, né? Vezes o cosseno de 2 certos. Vai ter uma relutância com o qual, tipo, se eu zerar totalmente, né? Ele vai continuar tendo uma área. Eu posso fazer aquela ideia do G1 e do G2 que eu tive da outra vez, né? Também dá para fazer assim. Tipo, eu tenho um entreferro máximo, daí eu não faço em função de θ isso daqui, né? Faço uma outra aproximação. Aí eu considero que eu vou ter um RG mínimo e um RG máximo, né? E daí eu somo esses RGs com o RI para poder ter essas indutâncias diferentes. Eu posso fazer essas duas abordagens. Tá? Só que na verdade, tipo, ela vai complicar um pouco em termos da inversão do coeficiente de indutância, né? Tipo, eu posso considerar que eu tenho um G mínimo, que seria o próprio G, né? Vezes a área, um RG máximo, seria aqui um G2, μ0 vezes a área, e aí a minha L máxima e L mínima, né? A L máxima vai ser igual a N ao quadrado sobre a soma de R de I mais a R da G mínimo, e a L mínimo vai ser N ao quadrado sobre R de I mais o R da G máxima. A menor indutância, quando tem maior entreferro, a maior. Daí, nesse caso, se eu somar as duas aqui, né, só para. Eu tenho uma expressão um pouquinho mais complicada, né? Tipo, se eu fizer assim, R de I mais R da G mínimo, por exemplo, né? Isso daqui vai ser igual a μ0 G vezes A mais L menos 2G vezes... Calma, desculpa. Mi de I. Fiz errado. Vamos fazer passo a passo, né? L menos 2G sobre Mi de I vezes A mais G sobre μ0A. Os mínimos, aqui eu tenho que multiplicar por μ0 em cima de baixo, aqui eu tenho que multiplicar por Mi de I em cima e embaixo. Então eu vou ter μ0 L menos 2G mais Mi de I vezes G dividido por Mi de I, μ0 vezes A. Certo? Então essa vai ser a minha R equivalente mínima. A minha R equivalente máxima vai ser similar. Ela vai ser μ0 L menos 2G. Nesse caso G máximo, né? Dá para dizer assim. Mais Mi de I G máximo sobre Mi de I μ0 vezes A. Certo? Aí depois eu só inverto, né? Multiplico por N ao quadrado. Eu tenho as minhas indutâncias. Então o meu L máximo vai ser igual a aquela ali mínima ao contrário, vai ser Mi μ0 vezes A sobre μ0 L menos 2G mais Mi de I vezes G vezes N ao quadrado. E a L mínimo vai ser igual a μ0 Mi de I a N ao quadrado sobre μ0 L menos 2G máximo mais Mi de I vezes G máximo. Aí é só aplicar as outras fórmulas, né? É só pegar isso daqui, fazer essa média, dividir por 2, depois pegar isso ali. Tipo, vai dar umas expressões cada vez maiores, né? Mas não, numericamente seria fácil de resolver. Professor, essas expressões aí de L máximo e L mínimo, ela está dando tipo, uma constante sobre uma relutância, né? Tipo o inverso da relutância, digamos, 1 sobre relutância. Isso aí seria unidade de condutância, não? 1 sobre relutância? Nas equações de cima ali, máximo e mínimo? Não, na verdade isso é
não é condutância o inverso de relutância, né? Permeância. Existe uma diferença, tipo... permeância. Tipo, não sei se vocês conheceram, né? Existe o P e o R, né? Existe a relutância e a permeância. Aí, a permeância é 1 sobre R, né? Tipo... Certo? Aí, a indutância tem a mesma unidade de permeância. Tá? Tipo, na verdade, a relutância, a unidade de relutância, né? É Henry na menos 1. Então, a permeância é Henry e a indutância também é Henry. Né? A diferença é que a permeância só olha para o núcleo como se fosse uma espira. Então, a indutância tem que multiplicar pelo número ao quadrado das espiras para poder chegar nela. Né? O conceito de permeância é pouco trabalhado, né? Mas assim, alguns artigos se usam a permeância em vez de usar a relutância. Né? Mas eu só vi em artigos mesmo permeância. Né? Tipo, existe um modelo, inclusive para máquinas elétricas, a gente não trabalha isso em máquinas, né? Mas assim, se a gente quer trabalhar com um modelo mais complexo para o projeto de uma máquina, sem utilizar elementos finitos, é comum utilizar um modelo de relutâncias ou permeâncias. A gente modela cada pedacinho da máquina com a sua relutância ou permeância, né? E resolve isso numericamente, para poder encontrar os fluxos em cada posição. Né? É uma aproximação linear de uma máquina não linear, só que ele vai ter várias pequenas retas de fluxo ali pelo caminho que você consegue resolver ela matematicamente. Né? Então, alguns artigos que tratam de modelos de relutância de máquinas utilizam muito da permeância das máquinas também. Das duas coisas, porque daqui é muita coisa em paralelo, mas só usar a permeância. Né? Mas a relutância tem uma unidade de Henry na menos 1. Né? Então, se tu inverte a relutância, fica Henry. Aqui continua com a mesma unidade, né? Porque aqui eu só multipliquei por mi em cima e embaixo, né? Então ela mantém-se como se fosse a mesma coisa. Aqui está a resposta, pessoal. Só vou destacar que aqui é o final, né? Eu pedi o torque, mas o torque é só uma consequência de... Normalmente esses exercícios seriam numéricos, né? Tipo, estou reduzindo, então eu chego até uma expressão, mas assim... Você substituiria os parâmetros, né? E aí você colocaria L máximo, L mínimo, chegaria no L de θ e derivaria para achar o torque. Tipo, integraria, né? Deixar com a energia primeiro, e depois derivaria para achar o torque. Né? Como eu estou usando tudo literal, normalmente eu dava exemplo numérico nesse tipo de exercício. Né? Se for cair na prova uma coisa assim, também vai ser numérico, né? Não vai ser literal. Mas, basicamente, você só calcula os valores, substituir nessas duas equações, depois nessa daqui. Aí você tem que integrar, né? L com I, né? Tipo, vai ser LI, mas vai ser esse L vezes I. Tem um mid-I aqui, tem que saber quanto que é a função mid-I. Integrando, você deriva depois para achar o torque. Tá? Professor, naquela parte direita, o que está escrito ali bem no finalzinho? G máximo. O G máximo. Isso. Aquele exemplo do bingo. Você queria falar? Posso apagar, pessoal? Você lembra? Tipo, tem várias formas de resolver, tá, pessoal? Tipo, a gente faz, às vezes, as aproximações são mais convenientes, né? Eu, na prova, vou entender se for coerente com o que vocês fizerem fisicamente, eu aceito. Se não for, aí eu descarto, né? Tipo, eu analiso o que vocês analisaram, né? Na hora de corrigir a prova. Tá? Na aula de revisão, na quinta, se vocês tiverem esse exercício, dúvidas, vocês tragam, né? Que daí eu já resolvo com vocês. E também dou uma ideia de como vai ser a prova, mais ou menos. Vocês não ficarem tão apavorados. Também perdido.
já estamos se encontrando. Estamos Se tentando. encontrar, né? É. Posso apagar aqui a 4? Professor Vitor quer agora, né? Depois eu mando. Isso. Beleza? Qual é o quadro? Como que é? Porque ele colocou os números lá e eu me explicava isso lá. Qualquer um. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu vou puxar diretamente o exemplo do BIM, tá? O exemplo 3.8. Eu vou pegar ele diretamente. Ele 3.8. do BIM. Aquele que a gente fez, não foi? A gente fez um recompensa. 3.6, eu acho. 3.6. Eu vou puxar ele exatamente igual ao do BIM, para não ficar... Só que assim, o BIM, ele coloca a corrente no sentido contrário do convencional. Então o resultado dele dá o contrário do convencional também, tá? Não sei, talvez seja a convenção dele. A minha convenção seja o contrário. Então ele dá. O professor passa para mais uma vez, tá? Quem é senhor? Delícia. Ele falou o seguinte, que normalmente nós faríamos o IA sendo cosseno, né? E B de T é igual a menos raiz de 2 e 1 vezes o cosseno de ômega T. Então, normalmente nós faríamos IB sendo seno. Ele trocou aqui, seria a posição convencional disso daqui, né? Aí ele pede na letra A as indutâncias. Pede todas as indutâncias. E na letra B, ele pede o torque médio. Tem alguns erros aqui na resposta dele, tá? Mas assim, eu até corrigi isso tempos atrás. E inclusive fica tipo, a expressão que ele usa uma relação trigonométrica, mas a relação que ele coloca está incorreta. Então, até por isso o resultado dele acaba saindo diferente do que eu normalmente calculo. Sabe? Mas assim, isso eu acho que na quarta edição ele corrige esse erro. Mas a gente segue como está aqui, né? Se vocês precisarem, na prova eu vou dar várias questões trigonométricas, caso seja o caso, tá? Eu não sei se vou cobrar um exemplo, uma exercício tão complicado da prova, mas algo parecido talvez acabe caindo, né? Talvez mais fácil, mas enfim. No último semestre eu falava direto esse exemplo, né? Eu não passava por exemplo depois que eu dei, então só eu chegava destruído. Né? Daqui também vocês vão ver que é um exemplo bem complicado.
Aí eu faço uma primeira pergunta. Quantas industâncias nós vamos ter aqui? Industâncias. Primeiro, pergunto, quantos enrolamentos eu tenho aqui? Quantas turbinas eu tenho aqui? Tem uma. Não. Não. 1, 2, 4. 3, eu acho que 5. Quantas turbinas eu tenho aqui? E uma tá entrando, depois o outro lado tá saindo. Esse mal na cara do lado. Quais são os nomes das minhas turbinas? Tem a turbina A, a turbina B, O alinho, a linha B, linha inteira dessa mesma turbina. A mesmo? turbina sai e volta. Ah, tá. Sai e volta. É porque ele colocou dentro, a gente estava acostumado a ver. A gente tá acostumado a ver o desenho da turbina. Não, eu acostumado a ver por fora. Como se tivesse colocado fora ali. Isso. Tem mais alguma turbina? Do meio ali. Tem a do meio, que é a turbina F. Isso daqui é como se eu tivesse algo assim. F aqui. Ó, agora você colocou fora, que a gente está acostumado a ver. Certo? Não. Se eu tenho 3 turbinas, quais são as minhas indutâncias? Nossa. E a dele Tem LAA, LBB, LFF, e as outras. Ai, meu Deus, meu Deus. LAB, LAF e LBF. Seria AFA, teria ABA, teria. Só que elas são iguais. Bem, como que vai ser a cara da LAA? Eu tenho saliência aqui. Isso. A minha parte fixa, ela é totalmente cilíndrica ou não? Sim. A minha parte móvel é totalmente cilíndrica ou não? Não. Não. Nossa, isso também. Então, eu tenho saliência. Se a minha parte móvel é cilíndrica, eu tenho saliências na parte fixa. Então, você vai apresentar saliências aqui. Se fosse o contrário, ela teria saliências no rotor. Tá? Saliência sempre vai aparecer ao contrário. Então, a minha LAA, ela vai ser alguma coisa, o BIM, né, resolve, explica, vai ser um L0 mais um, a gente coloca mais. Ah tá, eu vou vir para, a gente coloca o θ, é o θ, né? Vai ser um L0 mais um L1 junto um cosseno de 2θ. E ele coloca a LB, que também está no estator, ou seja, na parte fixa, também como sendo um L0 menos um L1 cosseno de 2θ. Tá? Quanto que é a indutância mútua entre A e B? Ele colocou LBB como é, tá? Isso foram. Um L0. L0. L0 e L1. O meu A aqui não é um A muito. Chegar. Quanto seria o LAB? Não vai olhar lá no BIM. Quanto seria o LAB aqui? Localizar? Por quê? Não, eu penso. Eu posso estar errado. É uma coisa que
resistência. Pessoal, você tem que começar a pensar olhando diretamente para as coisas. Né? A bobina A está saindo aqui e entrando lá. Ela está assim. A bobina B, ela está saindo, ela está assim. As duas são assim. Certo? Então, o fluxo da A sempre vai ter esse sentido. O fluxo da B sempre vai ter esse sentido. Quanto que um concatena no outro? Um concatena no outro. Eu tenho, vamos pensar assim, eu tenho uma bobina, por exemplo, a B, está assim. E eu tenho um fluxo da A que vem nesse sentido. E eu tenho uma bobina A, na verdade é o contrário, esse daqui é a A, esse daqui é o fluxo da B. E eu tenho uma bobina B, que está assim. E eu tenho um fluxo de A que vem nesse sentido. Quanto que de um fluxo concatena no outro? 90 é o ângulo entre eles. Nossa, o material. Outro vetor. E quanto é esse vetor? Quanto que a bobina concatena assim, pessoal? Vamos fazer outra pergunta. Professor, só um desenho para mim, tipo assim, o fluxo que vem da A, ela não está tipo, em direção junto com o... É que eu vou falar, eu vou dar umas palavras da resposta, mas tipo assim, o desenho aí para mim não ficou muito claro. Tipo assim, a representação é do fluxo de B na bobina de A. Não seria o contrário? Não seria o fluxo de B como se fosse passando por dentro da bobina de A? Não, nesse caso não, porque o fluxo, B aqui está saindo. Ah, tá, é verdade, aqui está saindo, né? É para cima. Tá. Tipo, o B está aqui e está entrando assim, esse é o fluxo, né? A bobina está aqui. Então o fluxo está indo para cima. A bobina de A está saindo aqui, a bobina, né? Tá, então ela está nesse sentido aqui, tipo, ela está uma. Ah, tá. A bobina de A está assim, isso. Aqui eu tô aumentando ela, né? Ela na verdade é bem concentrada. Agora eu peguei o. Só tô É que a dilatando ela. representação gráfica ali eu não tinha. Não, tá. Na verdade ela é tipo assim, né? Se eu fosse pegar esse motorzinho aqui, tipo, ela é concentrada nessa ranhura aqui de cima. Enquanto a outra está concentrada assim, gera um fluxo para cima. Né? Tipo, se eu fosse olhar uma vista frontal, e não uma vista lateral direita, é um negócio assim, né? Então o fluxo de B, aqui está a minha bobina A. Quanto que eu concateno assim? Tipo, vamos supor que fosse alguma coisa assim, né? Assim, eu estaria concatenando quanto? Vocês tiveram física 3, pessoal? Eletromagnetismo. Conversão 1. Não queria ter tanto tempo para essa indutância. Não queria ser um bate-pronto. Esse é o básico do básico, pessoal. O conceito essencial de concatenação. Vocês certamente fizeram algum exemplo disso em Física 3, certamente fizeram algum exemplo disso em Eletromagnetismo e estudaram isso em Conversão 1. Não fizeram exemplo, mas vocês chegaram a ver isso em Conversão 1. Certamente o Júlio falou pela concatenação com vocês. Ele sempre fala que fala. As espiras com... Não tem necessidade. O número de espiras às vezes é corrente. Não, isso é força magnetomotriz. Isso é outra coisa. Isso é força magnetomotriz. Não é fluxo concatenado igual a N. Não, fluxo concatenado é N φ. Não, isso mesmo.
N, I, F e M. Enfim. Eita. É que assim, quando eu penso em fluxo concatenado, eu penso na soma dos vários fluxos apontando para a direção só. Por causa que cada esfera gera um fluxo. Tudo bem. Mas aí, Mas assim- nesse assim, eu não tô conseguindo entender onde você quer chegar. Quanto que eu estou concatenando, se um fluxo passa nesse sentido e eu tenho uma bobina assim? Subtrai. Tá somando? Não, Tá, não sei. não. Eu acho que não tá somando. Aqui, se eu tenho um fluxo passando nesse sentido e a bobina está assim, estou concatenando alguma coisa ou não? Por quê? Não, tá no mesmo sentido? Está no mesmo sentido? Direção. Aqui, eu estou concatenando alguma coisa? Não. Não! Quanto que eu estou sendo? Certo? Zero! Eu não concateno. Se eu tenho uma espira ortogonal ao fluxo, eu não concateno nada. Esse é o conceito básico da concatenação. Então, as duas partes daí é zero. Tudo Não zero. LAB e LBA são zero. Por quê? Eu não concateno nada. Tipo, o certo seria o fluxo estar passando pelo meio da bobina. E não indo contra a bobina. Mais tarde, quando a gente vai ver indutância junto com o FMI, máquina mais completa, normalmente sobre isso, a gente vai deduzir uma relação mais geral para a indutância, né? Mas esse caso, né, um caso mais simples, é zero. Não tem concatenação aqui. Eu vou até só uma expressão. Bem, deixa eu aqui já. Vamos para L a F. Posso apagar aqui? Depende do jeito que a pessoa está perguntando. Mas ele sabia disso, não sabia? Não, sabia, só que não tava assim. Alguma coisa, mas ele falou em relação ao ângulo. Sim, mas enquanto que é o ângulo aqui? Tô vendo. Tava na carteira dele esse negócio, não vi. Tenho certeza que estava na carteira dele. Ele falou que ele sempre cobra isso. Talvez no semestre de vocês não tenha cobrado especificamente isso, mas assim, né? Tipo, 90% do semestre ele cobra. Eu conheço o meu leitorado, como falo. Agora eu tenho um caso assim. Só senhores representantes, né? Lembra que amanhã tem reunião do colegiado? Sim. É 35. Vamos lá. Aqui vamos analisar LF. Aqui eu concateno alguma coisa ou não? Lá tá indo assim, né? De θ igual a zero.
O A está assim e o F está assim também. Concatena. Mesma direção. Concatena. E concateno 100%. Sim. Fazendo tudo. Agora θ está em 90 graus. O A está assim e o F está assim. Concatena alguma coisa? Não. Então, meu lambda AB vai ser aqui meu lambda. Professor, isso aqui no caso deles está ao contrário, não vai concatenar, mas assim, mesmo se um for mais forte que o outro, vai ter uma resultante, mas não é considerado concatenado. Não, isso é zero. Não vai ter resultante, não precisa nenhum fluxo por aqui. Não, eu falo, por exemplo, digamos que o A seja mais forte que o F, e os dois têm direção oposta. Na verdade, Vai ter uma resultante, só que isso não é chamado de concatenado. Não, aqui tu disse? Não, Eu tenho o A e o F. São em direção oposta, 180 graus. Então, aqui tem um A para cá e um F para cá. Sim. Mas aí que ele está dizendo que se os fluxos forem diferentes. tipo a corrente injetada, assim. Isso. Ser mais forte que um. Não, mas a indutância mútua a gente analisa só com um fluxo aplicado em outra bobina. Eu não analiso os dois fluxos ao mesmo tempo. Ah, tá. Com a máquina trabalhando, e daí aí que tem torque vai considerar os dois fluxos ao mesmo tempo. Sim. Mas a indutância, o cálculo da indutância, eu considero um fluxo com outra bobina. E indutância, o maior valor pode ser 1, é de 0 até 1. Aqui eu só estou analisando o fluxo, né? O fluxo vai ser totalmente concatenado. Aqui vai ser 0 vezes concatenado. Aqui vai ser... Quanto vai ser aqui? Vai ser um menos outro. Eu só tenho um fluxo aqui, tá? Eu estou mostrando os dois só para dizer que o sentido de uma bobina está para um lado e o sentido do fluxo está para o outro. É um menos outro? Menos um. Menos um. Meteu no. E aqui? E aí eles estão. Certo. Zero também. Certo. O valor do fluxo em si, ou da indutância, é diferente de 1 ou menos 1, que eu só estou literalmente vendo em proporção ao fluxo que está me originando. Tá? Então, eu tenho o caso que em 0 eu tenho 1, em 90 0, em 180 eu tenho menos 1 e em 270 eu tenho 0. Como que é um fluxo LAF, então? Qual é a forma dele? Ele é 1 cosseno de θ. Eu vou colocar um valor m aqui. Tá? O LBF, tá, pessoal? Ele vai ser, consequentemente, né, um seno, tá? Porque ele está deslocado 90 graus para trás. Vai fazer a mesma análise, vocês vão chegar na mesma relação para o LBF. Tá? E o LFF? O fluxo da bobina F, se eu girar ele muda em relação à posição? Quanto que eu concateno na bobina F? Dado o fluxo gerado para ela mesma. Vai mudar em relação à posição ou não? Se eu girar o êmbolo, eu mudo a quantidade de fluxo que a F está concatenando? Se eu for fazer assim nesse giro, eu estou mudando a quantidade de fluxo? Estou mudando ou não? Da própria bobina? Da própria bobina. Não. Então é constante. O LF. Ou LF. Tá? A indutância própria das coisas, se eu não tenho relutância, normalmente ela é constante. Aqui, se eu tenho uma relutância no rotor, a indutância do estator vai sofrer o efeito dessa relutância. Como eu não tenho relutância no estator é cilíndrico, a indutância do rotor não sofre efeito de relutâncias do estator. Consequentemente, a indutância do rotor é constante. Isso aí é uma aproximação, porque assim, essa indutância ela muda em função da corrente? Não. Então, aqui eu estou supondo que é isso aí é a aproximação tua, né? estou supondo que é uma mas assim, linear. no caso mais próximo do real, do ideal, do real, isso aí
Muda com a Ela é constante na sua posição. Aham. A sua posição não muda mesmo. Ainda assim, tá, pessoal? Ela não vai ser perfeitamente constante na sua posição, porque eu tenho, nas minhas ranhuras, eu tenho esses pequenos espacinhos de variação de ferro no estator, né? Todo estator não é perfeitamente cilíndrico, né? Só que esses pequenos espacinhos, a diferença é tão pequena, né, em relação ao espaço maior, que eu posso desprezar esse efeito. Né? Mas, em teoria, todo rotor tem um tipo de efeito de relutância de estator. Tá? Já o estator, se eu tenho um rotor perfeitamente cilíndrico, não vai ter. Né? Porque a gaiola de esquilo... Tem uma gaiola de esquilo aqui em algum lugar? Tem aqui, se vocês depois querem ver, eu não vou levar até aí, mas... Tem uma aqui. Não dá, ela tá presa. Tem esse daqui. Ele é totalmente cilíndrico, ele não tem teoria. Então, se fosse um estator para avaliar uma relutância própria de estator, ela é mais sem efeito de teta do que o rotor, propriamente dito, né? Mas aqui eu estou considerando que eu não tenho nem ranhuras. Daqui existe possibilidade de fazer um rotor assim, tá? Um estator assim. Normalmente a gente bobina a ranhura assim, não sei. Mas é possível fazer um estator. A VEG não faz motor assim, já fez. Eu consultei, inclusive eu tinha uma aluna que trabalhava bem nessa parte na VEG Motores, de projeto de motores lá dentro. Tipo, projeto de motores, VEG Motores é bem poucas pessoas que trabalham. Né? Tem um que trabalha na VEG Energia, projeto de motores, e outro na VEG Motores. Né? Eles falam que eles até, eventualmente, muito raramente, fazem um motor com fio injetado. Um estator totalmente cilíndrico, né? E aí você injeta o fio, tipo, coloca o fio por lá, com outra parte fechada. Né? Mas isso é muito raro de acontecer. Tá? Tipo, é possível, mas não é nada usual. Tá? Era feito mais no passado, mais remoto. Né? Hoje em dia, praticamente, não é feito mais. Então, as indutâncias, tranquilo, qualquer coisa. O Bill não explica nada, né? Tipo, ele só dá as respostas. Mas, assim, espero que eu tenha explicado alguma coisa com base nas últimas análises, né? Para pegar. Agora vamos para o torque. Eu não coloquei o canal do YouTube lá no Cigar, eu vou colocar, tá? E também, assim, se tiver tempo, eu vou editar e dar o upload nos vídeos, tá? O problema é tempo. Talvez eu coloque ele bruto lá, né? Tipo, Pode ser passar o nome do canal? Então, eu vou colocar o link lá no Cigar. No próximo aula, não vai passar conteúdo? Não, só revisão. Então, as duas próximas aulas Só na outra eu vou iniciar com a correção na prova e depois eu vou continuar o conteúdo. Show de bola. Posso apagar o quadro todo então? Pelo menos, na verdade eu vou precisar dos resultados de indutância, mas eu tenho aqui já do BIM, né? Então, vou deixar o exemplo aqui. Talvez no início da aula de quinta-feira eu termine o exemplo, tá? Eu acho que não sei se vai dar tempo de terminar hoje. Aí o torque, né? De letra B. Quem que vai ser o torque então? O torque é a derivada da coenergia em relação a θ. Aí a minha coenergia, eu vou ter várias coenergias, né? Eu vou ter então a minha coenergia AA, mais a minha coenergia BB, mais a minha coenergia FF, mais a minha coenergia AF, mais a BF, mais a AB. Certo? A AB, eu já sei que vai ser zero porque a indutância é zero. Tipo, LB igual a zero. Então ela vai zerar de cá. Né? Derivada em relação a θ de AA vai ser IA ao quadrado sobre 2 vezes LA de θ. E B ao quadrado sobre 2 vezes LBB θ. E F ao quadrado sobre 2 vezes LFF.
mais IA IF vezes LAF de θ, mais IA IBF vezes LBF de θ. Desses daqui, LFF é constante. E esse termo todo não depende de θ. Então, essa derivada desse termo aqui vai dar zero. Certo? Consequentemente, meu torque vai ser igual a IA ao quadrado sobre 2 vezes a derivada em relação a θ de L0 mais L1 cosseno de 2θ mais IB ao quadrado sobre 2 vezes a derivada em relação a θ de L0 menos L1 cosseno de 2θ mais IA e B vezes a derivada em relação a θ de N cosseno de θ mais IA e B não, IA e F. B e F vezes a derivada em relação a θ de M seno de θ. Certo? Aqui também tem constantes, a derivada das constantes vão ser zero. Professor, por que ali no torque, a terceira expressão da constante de zero do LFF da indutância própria dele? A derivada dele vai ser zero, né? Porque aqui Isso. eu não tenho termo que depende de zero. De θ. De θ, isso. Mas ele não depende mesmo por... Porque a indutância própria do rotor é constante. Isso. Legal. Então, fazendo as derivadas, meu torque ele vai ser derivada de cosseno de 2θ é 2 menos 2 seno de θ. Então, aqui a derivada de cosseno de θ também é menos 2 com L1. Menos 2 cosseno de θ, mas como tem sinal negativo, aqui vai ficar positivo. Né? Então eu tenho 2 L1 e B ao quadrado sobre 2 seno de 2θ. Derivada do cosseno é menos seno, então eu tenho mais menos IA e F. Eu estou N. Seno de θ, a derivada do seno é mais cosseno. Então mais N e B e F cosseno de θ. Certo? Até aqui foi? Só fez as derivadas. As derivadas. Até aqui foi? Não. Falta bastante ainda. Não está nem na metade. Porque tem bastante para reduzir. Tem
Na prova, a pessoa tem que estar bem treinada. Né? Além do tanto, você já tem que saber olhar para ela, tipo, a expressão de torque, você já tem que também ter uma. Ou de força, né? Já, A gente já precisa deduzir ou só dá para memorizar a aula? não, você tem que deduzir. Essa é bom nem memorizar o resultado final, porque essa é uma coisa diferente. Como que é a prova, mais ou menos, assim, professor, pra gente ter uma noção? Assim, Provavelmente vão ser 3 questões, uma numérica e 2 de dedução. Nada de discursivo. Talvez na dedução um dos itens depois seja analise o resultado obtido. Mas quais são os exercícios parecidos, assim, do livro ou é bem diferente, assim? Então, parecido, tudo é parecido, né? Não vai ser nada muito longe disso, né? Mas tem uma olhada na lista, né? O problema não é deduzir, o problema é dar tempo. É, se a pessoa está rápida no procedimento, né? Tipo, você já treinou várias vezes, ela não consegue seguir a mesma ideia, né? Às vezes até consegue, mas a gente não dá tempo. Lembrando, na prova não vai ter fórmula nenhuma e não pode fazer formulário nem nada, né? Isso é só cabeça. Não sei. Eu posso dar eventualmente relações trigonométricas, tá? Se precisar. Toda vida confundo a integral do C do cosseno. Essa tem que saber, tá? Eu não vou dar. Não é integral, sinal, eu confundo. Essa. Integral do seno e cosseno e derivada do seno e cosseno. É sinal, né? Tem que saber as duas, né? Sinal. Integral e derivada. Beleza? Vou seguir adiante então. São 4 só. O problema não é o sinal. Eu vou apagar aqui desde o início, tá? Mas assim, não esqueçam dessas correntes, né? Já estão. Checklist do INDECEN, até o fim de semana, já fiz comigo. Já estou pronto. Então agora, a gente tem que substituir as correntes. Não, o problema é o sinal. Então o nosso torque ele vai ser igual. O 2 com 2 vai cortar ali, né? Então vai ser menos L1 e A é raiz de 2 e 1 e A é seno, né? Jogou IA para seno. Por um motivo ele jogou IA para seno. Seno de ômega T. Você substituiu as correntes ali naquela expressão. Isso. Vezes seno de 2 terços. Nossa, vai dar um negócio. Isso daqui é ao quadrado. Não tem o 2 multiplicando lá, pessoal? O 2 cortou com 2 então. Ah, tá, perdão. Depois, o B, tá, mais a de 1. Aqui é menos raiz de 2 e 1 cosseno de ômega T. Está. Menos M, raiz de 2 e 1 seno de ômega T vezes IF. Seno de θ. Eu vou deixar o IF para frente aqui. Mais M e F. Vou ficar menos porque aqui é raiz de 2 e 1 cosseno de ômega T, cosseno de θ. Eu vou apagar aqui também. Não pode ser. Tá. À noite? O BIM, ele vai chamar esse daqui de o torque relativo à relutância da fase A. Esse daqui é o torque relativo à relutância da fase B. Esse daqui é um torque de interação entre A e F. Esse daqui é um torque de interação entre B e F. Putz, quebrou. Tá? Esses daqui são torques então, de interação, que é o principal torque de movimento. Tá? A gente vai ver que, assim, estamos vendo, né? O principal torque de movimento é o torque de interação. Existe torque de alinhamento, torque de relutância e torque de interação. Isso aqui são torques de relutância. Torque de relutância pode ou não gerar movimento.
Tipo, sempre vai gerar um movimento, né? Mas pode ser que seja um movimento contínuo, pode ser que seja só um alinhamento. Torque de geração, quase sempre, uma máquina de alternada, né? Ele vai gerar movimento, então não vai ser só alinhamento. Beleza? Mas não consegue ver isso ainda desses resultados, né? Só para especificar a ideia. Aí aqui a gente tem que lembrar de uma relação, só para simplificar aqueles dois lá da frente, né? Que é o seguinte, né? O seno ao quadrado de ômega t vai ser igual a 1 meio menos 1 meio do cosseno De ômega de 2 ômega t. Isso. E o cosseno ao quadrado de ômega t vai ser igual a 1 meio mais 1 meio do cosseno de 2 ômega t. Certo? Então eu vou substituir aquela expressão. Raiz de 2 ao quadrado fica 2, 1 ao quadrado fica 1 ao quadrado, então tem menos 2 é de 1 ao quadrado, vezes sobre 2 menos vezes seno de 2 θ, né? Vamos. Menos é de 1, Terra. 2 é de 1, de 1 ao quadrado sobre 2, seno é seno 2 ômega t, seno de 2 θ, mais Isso é o torque agora? torque A. Ah, Eu substituí aqui isso daqui. mas não está faltando o AB? Não. AB é zero. A B é 0, não tem torque interno. Aqui vai ser algo similar, raiz de 2 ao quadrado vai ficar 2, sobre o 2 da fórmula lá. Aqui esse menos vai ficar positivo, então 2 sobre 2 é de 1 e 1 seno de 2 θ, mais 2 sobre 2 é de 1 e 1 ao quadrado, vezes o cosseno de 2 ômega t seno de 2 θ, menos. Aqui vai ficar igual, né? Eu posso até colocar em evidência o raiz de 2 mf e 1. 2 m e f e 1 vezes seno de ômega t seno de θ. Os dois é menos, então vai ficar mais. Cosseno de ômega t cosseno de θ. É que agora voltou o meio por causa da. Por causa da fórmula. Aí corta de novo, né, esses dois com dois aqui. Mas. Beleza. Minha mãe das cobrinhas. Agora já são 9h20. Mas aí na Quinta-feira. quinta-feira a gente termina. É relativamente rápido para terminar. Não vai ser tão demorado. Até consigo terminar agora, mas aí vocês vão perder um pouco de intervalo. Vocês têm aula depois? Tem. Eu tenho que digital, né? Com o Marcos? Então, vamos ver esse intervalo, descansar um pouco. Resolve em casa. Tipo, chavear 1 pro 0 lá do treino digital, agora vai ser outra coisa. Dá a base. Eu achei que a maioria das matérias difíceis já tinha ido, entendeu? Mas Tá. tomara que Completamente. essa seja útil. Hã? Não, com certeza. Eu tô achando que essa aqui é a mais difícil que normalmente o pessoal diz que a matéria mais difícil de todas é a conversão 2. Né? Alguns dizem que é Physics 3, outros dizem que é controle ou análise, né? Mas a maior parte fala que é a conversão 2. Até agora eu concordo. eu acho que foi mais interessante. Demora muito pra gente. É muita dedução com bastante cálculo e física junto. É. Tipo, se você lembrar, você quer cada coisa. Junta tudo que a gente viu até agora. Eu uso praticamente o curso todo. Tudo um lado eletromagnetismo, depois você vai vir todo lado de circuitos elétricos. Né?
Porque é tudo mais nem pensar nisso, é só. No início vocês veem que vocês não sabem de eletromagnetismo, né? Depois vocês vão ver que vocês não sabem de circuitos elétricos. Mas assim, vocês sabem, mas assim, nunca usaram, na verdade, né? Na verdade, professor, É que aqui é muito mais aplicado. Né? você estuda para a prova. Infelizmente, assim, Não você pra perguntou aprender. da indutância, do fluxo concatenado. Cara, você não usa isso, então acaba que... Certo, Quando é? trabalha na área, esquece mais. Aprender e aprofundar o conceito. Daí Não, vocês com conseguem, não posso dizer, aprender mesmo, né? O problema é que